Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, código de gestão de recursos de terceiro. Eu tenho um código aqui da Ambima que ele tem como objetivo estabelecer parâmetros e também regras pelos quais a atividade de administração de recursos de terceiro deve se pautar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a manutenção dos mais elevados padrões éticos e também a institucionalização de práticas equitativas no mercado financeiro de capitais, a concorrência leal, a padronização dos procedimentos, a maior qualidade e disponibilidade de informações, especialmente por meio do envio de dados das instituições participantes à Ambima, além da elevação dos padrões fiduciários e a promoção das melhores práticas de mercado. Bom, esse código aqui, então, ele vai ser observado por aquelas instituições financeiras que elas desempenham a atividade de administrar recursos de terceiro. A exemplo, tá? De instituições financeiras que vão fazer a administração de fundos de investimento. Esse código ele vai se destinar às instituições participantes que têm um exercício profissional de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros e gestão de patrimônio financeiro. A Ambima, por outro lado, ela dispensa a observância das disposições do código especificamente para clubes de investimento. Não dá para confundir aqui fundo de investimento com clube de investimento. Clube de investimento é quando a gente vai ter as pessoas se unindo para comprar especificamente ações, tá? É um pouco diferente do fundo de investimento. Gestores de recursos de terceiro para pessoa física, gestores de recursos que não possuem um registro como tal na CVM e fundos de investimento cujo patrimônio líquido seja composto exclusivamente por recursos próprios do gestor de recursos. Aí nessas situações aqui, então, esse código ele não vai precisar ser observado. Princípios gerais de conduta que estão expressos nesse código aqui. A gente segue aqui sempre aquela linha que a Ambima traz, né, de trazer atividades com boa-fé, transparência, as instituições e os profissionais devendo empregar no exercício de sua atividade o mesmo cuidado que uma pessoa teria com a administração de seus próprios negócios, nortear as atividades pelos princípios de liberdade, de iniciativa e de livre concorrência, evitar práticas que infringam ou estejam em conflito com as regras e princípios do código, então adotar também princípios da idoneidade moral e profissional. Aqui, evitar práticas que possam prejudicar a administração de recursos de terceiros, aqui mais específico, então, referente a esse código aqui. Evitar melhores esforços para que todos os profissionais que desempenham suas funções ligadas à administração de recursos atuem com imparcialidade e que conheçam o código de ética da instituição participante e também as normas aplicáveis. Identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse, reforçando essa ideia de imparcialidade. Desempenhar suas atribuições buscando atender aos objetivos descritos nos documentos dos veículos de investimento e transferir ao veículo de investimento qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição como administrador fiduciário. Então, esses são os princípios que estão expressos nesse código aqui. Tratando a respeito da administração fiduciária, a gente tem que entender que ela compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção de veículos de investimento. Tá? Então, por exemplo, o administrador num fundo de investimento, ele faz a administração fiduciária daquele fundo. Esse administrador ele é responsável por a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos veículos de investimento, controladoria de ativos e de passivos desse veículo, apressamento dos ativos que compõem a carteira dos veículos de investimento. Eu uso o termo aqui veículos de investimento, né, para falar, para colocar aqui para colocar aqui diferentes possibilidades de investimentos, né? Ativos financeiros seria um sinônimo que a gente poderia usar também, mas a Ambima ela usa aqui veículos. Supervisão dos limites de investimento das carteiras dos fundos de investimento aqui, especificamente, então, tratando de fundos de investimento, isso porque fundos de investimento eles têm que observar o limite de concentração
em ativos no exterior, por emissor e também por modalidade de ativo financeiro. O administrador ele é responsável, nesse sentido, por fazer a supervisão do enquadramento desses limites, além da verificação do atendimento pelo gestor, agora gestor, dos limites e condições estabelecidos na regulação em vigor. Então, o administrador vai verificar se o gestor está atendendo esses limites. Também é responsável o administrador aqui por fazer a gestão do risco de liquidez dos veículos de investimento, que deve ser feita em conjunto aqui como gestor de recursos. Agora, especificamente sobre o gestor de recursos. A atividade de gestão ela consiste na gestão profissional dos ativos integrantes das carteiras dos veículos de investimento. Essa atividade ela deve ser exercida por profissionais que sejam devidamente certificados. Exemplos de certificações aqui, né? CFG, CGA e ou CGE. Então, para fazer a gestão profissional, o profissional ele tem que ser certificado pela Anbima. Ele é responsável pelo quê? Pelas decisões de investimento e desinvestimento do veículo de investimento, pela alocação e rateio de ordens de compra e venda de ativos e também demais modalidades operacionais dos veículos de investimento, pelo envio das informações relativas às operações das carteiras dos veículos de investimento ao administrador. Então, ele vai enviar essas informações em relação às operações que ele fez ao administrador ou ao terceiro contratado para essa atividade, pelo enquadramento aos limites de investimento. Então, aqueles limites de concentração, quem é que vai ser responsável por fazer o enquadramento? É o gestor. Quem é que vai verificar? Quem é que vai fazer a supervisão? É o administrador. Cuidado com essas funções. Pela gestão de risco dos veículos de investimento, incluindo, mas não se limitando, pela gestão do risco de liquidez, em conjunto com o administrador, para garantir que as operações realizadas pelos veículos de investimento tenham sempre propósitos econômicos compatíveis com os documentos dos veículos de investimento. Então, atribuições aqui do gestor de recursos. Falando agora sobre a gestão de risco e limites. Bom, como a gente viu, o gestor de recursos ele é responsável por fazer essa gestão de risco das carteiras. Ele que tem a função de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados aos investimentos realizados. Ele também deve assegurar que as carteiras dos veículos de investimento estejam de acordo com os limites estabelecidos para a composição, concentração e, se aplicável, a exposição ao risco de capital. Lembrando que quem faz a supervisão é o administrador. O que é o apressamento? Tá? O apressamento, ele consiste, o objetivo dele, na verdade, né, de pegar os ativos e trazer eles a valor mercado, consiste no objetivo de evitar a transferência de riqueza entre investidores dos veículos de investimento. Então, todos os dias, o administrador ele tem a responsabilidade de fazer o apressamento dos ativos. E o apressamento, novamente, é trazer esses ativos a valor de mercado, ao que eles estão valendo em determinado dia. Princípios, tá? Comprometimento, assegurar que os preços refletem o valor justo, utilizando dados observáveis e minimizando os não observáveis. Ainda, a equidade, garantir o tratamento justo e igualitário dos investidores na metodologia e decisões do apressamento. Objetividade, preferir informações de preços de fontes externas e independentes. E mais um princípio aqui que a gente tem é o da consistência. Aqui é manter avaliações consistentes para o mesmo ativo, independentemente de onde esteja alocado, e exigir o mesmo de terceiros contratados para o apressamento. Tá? Então, o apressamento, de novo, trazer os ativos da carteira do veículo de investimento a valor mercado. O objetivo é de evitar a transferência de riqueza entre investidores, porque dessa forma a gente sabe exatamente o quanto o ativo está valendo naquele dia. E se alguém for fazer o resgate, por exemplo, ele vai resgatar de acordo com os valores de mercado. Isso seria diferente se a gente deixasse, por exemplo, só o que o ativo estava valendo lá no início. E aí, nesse caso aqui, algumas pessoas poderiam então entrar e ter algum tipo de vantagem, porque se elas entrassem em um momento onde o ativo estava em baixa, ele estaria precificado com o valor anterior. E daí, quando elas fossem fazer o resgate, ia acontecer essa transferência entre investidores que entraram em um momento diferente nesse veículo de investimento. Agora, uma vez que se tem a marcação a mercado, todos estão entrando exatamente pelo preço que está sendo negociado a mercado. Bom, depois da gente ver então essas características gerais aqui em relação aos veículos de investimento, que na verdade a gente já viu algumas coisas em específico aqui do fundo de investimento, principalmente essa parte aqui que fala sobre gestão de recursos e administração fiduciária, mas aí o código ele se destina aqui principalmente
a fundos de investimento, tá? Então, nesse caso, o código ele se aplica à administração de recursos de terceiro realizada pelas instituições participantes em fundos de investimento das seguintes categorias: os fundos de investimento financeiro, que é aqui a gente tem renda fixa, ações, cambial, multimercado, o FIDIC, que é o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, o FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, o FIP, que é investimento em participações, e também o fundo de índice. Nesse caso aqui, o código ele se aplica para esses fundos de investimento. Bom, um administrador fiduciário, gestor de recursos e também outros prestadores de serviços contratados, eles são responsáveis por quaisquer atos ou omissões que contradigam as leis vigentes, regulações ou os regulamentos dos fundos. Mas eles não são responsáveis pelas obrigações legais e contratuais assumidas pelos fundos de investimento, mas vão ser responsáveis por prejuízos causados por ações dolosas ou por má-fé. Aí pode ter a responsabilização deles se acontecer algum tipo dessa... se, por exemplo, o fundo de investimento ele fez uma contratação onde gerou uma perda financeira aos investidores, a princípio eles não vão ser responsabilizados. Eles só vão ser responsabilizados se eles agiram de má fé, principalmente aqui pensando no gestor, que é o gestor que vai fazer a escolha dos ativos financeiros da carteira. Aí eles podem ser responsáveis. Agora, vão ser responsáveis, né, quaisquer atos ou omissões que contradigam as leis. Aí sim, com certeza eles são responsabilizados. E aqui, então, em relação à responsabilidade dos prestadores de serviço, mas os cotistas daqueles fundos de investimento, eles também têm responsabilidades. Por exemplo, o regulamento de um fundo de investimento, especificado em seu anexo classe, pode estabelecer que a responsabilidade dos cotistas seja limitada ao valor por eles subscrito. Então, isso significa que se tal limitação estiver em vigor, os cotistas eles não são responsáveis financeiramente além do montante que eles investiram no fundo. Aí existe uma série de medidas que vão ser tomadas caso o patrimônio do fundo ele fique negativo. Mas se a responsabilidade ela for limitada, em regra, os cotistas eles não vão se responsabilizar além do que eles já investiram. No entanto, se o anexo classe, lá no regulamento, não estabelecer essa limitação de responsabilidade, os cotistas eles podem ser responsabilizados por, num caso de um eventual patrimônio líquido negativo da classe de fundo. Aí eles vão poder ter que colocar mais recursos seu para reverter esse PL negativo do fundo. Nas situações em que a responsabilidade dos cotistas de uma classe é limitada ao valor que eles investiram, essa classe pode ser declarada insolvente se o administrador fiduciário identificar que o patrimônio líquido da classe está negativo. A insolvência de uma classe ocorre quando os passivos excedem os seus ativos, indicando que a classe não tem fundo suficiente para cobrir suas obrigações. É o que eu falei, que daí nessas situações, o administrador, dependendo do tempo, né, que a classe ela ficar negativa, com patrimônio líquido negativo, ele vai ter que trazer um plano de ação para mostrar o que, que vai ser feito. E aí, se esse plano de ação não for aprovado, talvez até os cotistas eles tenham que assumir a responsabilidade de colocar. Mas, em regra, eles não assumem essa responsabilidade e o nome acontece, então, o nome dado para esse procedimento aqui é de insolvência de classes, quando os passivos eles passam os ativos e aí a gente tem essa possibilidade de um PL negativo. O administrador fiduciário e o gestor de recursos, eles têm autoridade, cada um dentro de sua área de responsabilidade, para contrair empréstimos em nome de uma classe específica de um fundo de investimento. Essa ação ela pode ser necessária em duas situações principais. A contratação de empréstimo, tá? Para lidar com o não pagamento de cotistas que falham em integralizar, ou seja, pagar por completo as suas cotas, e que se comprometeram a comprar. Nesse caso, o empréstimo ajudaria a cobrir a falta de fundos devido a esses inadimplementos. O cotista disse que iria integralizar o valor das cotas e não fez. Aí nessa situação, aqui pode ser contratado um empréstimo para cobrir esse valor. E também para cobrir um eventual patrimônio líquido negativo da classe, né? Situação de insolvência de classe. Se a classe do fundo estiver operando com mais passivos do que ativos, o empréstimo pode ser utilizado para equilibrar as finanças. Porque de regra, o administrador e o gestor eles não podem contrair operações de empréstimo, tá? São essas duas as possibilidades aonde eles podem. Modalidade de investimento, tá? Ativos no exterior. Veículos de investimento podem adquirir ativos localizados fora do Brasil.
Esses ativos, eles devem ter a mesma natureza econômica daqueles que são encontrados aqui no território nacional. A aquisição ela pode ser feita tanto diretamente quanto indiretamente, por exemplo, através de fundos ou veículos baseados no exterior. Criptoativos. Também existe a possibilidade de um fundo de investimento investir recursos em criptoativos, que são formas de moedas digitais como o Bitcoin. Esses investimentos podem ser realizados diretamente também ou indiretamente. CBIL ou créditos de carbono. Os fundos de investimento também podem alocar recursos nesses tipos de ativos financeiros, bem como também em ativos via crowdfunding, que são emitidos por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo conhecidos como crowdfunding. Aqui, então, essa modalidade ela vai permitir que os investidores financiem empresas ou projetos em troca de participação nos lucros ou então outros tipos de retorno. São modalidades de investimento que fogem um pouquinho do usual do que a gente tem em fundo de investimento, mas que o código aqui ele diz que é permitido sim os fundos de investimento eles optarem por esses ativos aqui. O detalhe, né, é que vai ter que ser feita uma avaliação do risco a depender aqui do ativo e ver se isso se enquadra com a política de investimento do fundo. O gestor de recursos ele tem a opção também de classificar os seus veículos de investimento como investimento sustentável ou como veículos que integram questões ESG, né? Onde a gente tem a preocupação ambiental, social e governança, também é possível fazer isso. Os fundos de investimento eles devem ser classificados de acordo com seus objetivos, políticas de investimento e composição de carteira. Essa classificação aqui não é aquela da CVM que a gente tem. Aqui é uma classificação proposta pela própria Ambima e os fundos de investimento eles também têm que ser classificados de acordo com o que a Ambima ela coloca. Ao criar e divulgar materiais publicitários, isso dentro do capítulo de publicidade, da seção de publicidade, o administrador fiduciário e o gestor de recursos devem seguir diretrizes específicas para garantir a adequação e transparência das informações para os investidores. Essas diretrizes aqui elas incluem produzir materiais apropriados para os investidores, assegurar que a publicidade seja transparente, clara e precisa, utilizando para isso uma linguagem que seja simples e direta, evitar qualificações exageradas ou infundadas, opiniões sem base técnica, promessas de rentabilidade, né, trazer muita promessa ali sem ter alguma base sólida para mostrar isso, não pode ser feito. Fornecer informações relevantes para decisões informadas. Dessa forma, os cotistas então vão conseguir tomar sua decisão de uma melhor forma e também priorizar dados que sejam facilmente comparáveis e, em caso onde a gente for ter uma projeção ou uma simulação, explicar todos esses critérios que foram utilizados, incluindo valores e taxas. É isso que a gente tem em relação ao Código de Gestão de Recursos de Terceiro.